Fala galera, eu sou o Yuji Ganeco, eu sou programador faz 10 anos e hoje vamos ter um papo bem sincero sobre os novos lançamentos de inteligência artificial. Eu reuni vários dados, várias estatísticas, notícias pra gente ver o que é verdade, o que é hype a respeito desses lançamentos. Recentemente teve o vazamento e a confirmação do novo modelo da Claude, que é o Claude Mythos, e os números deles são impressionantes, né? Ele fez 93% no SWE Bench, sendo que o Claude Opus 4.6, que era o modelo mais parrudo antes, tinha feito só 80%. E esse é um teste que mensura a capacidade de uma inteligência artificial em código da vida real. E em raciocínio lógico, em problemas matemáticos, ele fez 97% no teste de USample, sendo que o Opus 4.6 tinha feito só 42%. Ou seja, um salto gigante de 55 pontos de porcentagem de um modelo para o próximo. Esse modelo é tão insano, tão impressionante, que eles não quiseram liberar ele para todo mundo. Eles falaram que seria muito perigoso liberar para qualquer pessoa, porque segundo eles, se eles fizessem isso, teria um grande risco de segurança. Então o que eles fizeram um clubinho das empresas que eles decidiram que seriam as que teriam acesso a essa ferramenta nova, que foi o projeto chamado de Project Glasswing. Mas sabe o que é mais insano? É que eu falei essa mesma frase, isso é insano, quando saiu Claude Opus 4.5, quando saiu o Opus 4.6, quando saiu o Codex 5.3. Ou seja, a gente tá em um loop, cara. Toda semana surge uma nova IA, e aí a galera no X surta, o pessoal começa a sair um monte de vídeo no YouTube, começa a sair post no LinkedIn falando sobre esse novo modelo de linguagem. E aí a gente repete tudo de novo, todo o hype de novo. Mas eu vou te dizer que nesse momento parece que a coisa é um pouco mais séria, porque se essas estatísticas forem verídicas, né, que estão no paper da Anthropic, e elas forem traduzidas para valor na vida real, realmente o Mythos seria um dos maiores saltos que a gente já teve aí de lançamento de IA. Mas toma cuidado, dá pra gente ser muito mais sensato ainda se a gente olhar os dados de verdade a fundo. Então hoje vamos analisar o Mythos de perto, vamos ver o que realmente é impressionante, o que é só hype, o que é marketing, e o que isso significa para quem tá programando no dia a dia. Mas agora eu quero falar uma coisa séria com vocês. Se você tá com medo aí, se você tá com incerteza sobre o futuro da programação, o futuro da nossa área, cara, eu vou dar um conselho sincero, que é você se preocupar com as suas finanças. Ou seja, eu quero falar com vocês sobre a patrocinadora do canal, que é a AUVP. Eles são a maior e a melhor escola de investimentos do Brasil e é a única que eu recomendo para qualquer pessoa, para os meus amigos e para os meus familiares. Eu sou aluno deles há muito tempo, há anos, e eu virei aluno antes de me tornar youtuber, né? Então antes de eu ter qualquer contrato com eles, eu já recomendava a escola da UVP para qualquer pessoa. E eles têm esse jargão aqui, né? Que é de 0 a investidor em 8 semanas. Por quê? Porque o curso deles se baseia, né, nesse tempo de 8 semanas. Nesse tempo curtíssimo, você vai conseguir estar totalmente apto a cuidar das suas finanças e ver aí o seu bolo de dinheiro crescendo e sua segurança ficando cada vez mais tranquila para o futuro. Eles são uma empresa totalmente séria, eles só querem receber alunos que querem aprender de verdade como investir, e o aprendizado é garantido, como vocês podem ver aqui, porque se você assistir todas as aulas, emitir seu certificado e não se sentir seguro para investir, eles devolvem o seu dinheiro. E na UVP você vai aprender tudo o que você precisa saber, então desde renda fixa, desde como organizar os seus gastos, até renda variável, reserva de valor, investimento no exterior. Isso aqui foi muito valioso para mim. Graças a tudo isso, hoje eu me sinto muito seguro investindo e me sinto muito seguro sobre o meu futuro financeiro, mesmo com toda essa incerteza envolvendo inteligência artificial. De verdade, a diferença que faz você estar investindo no seu futuro dá uma tranquilidade na sua cabeça e no seu coração. Então o que você vai fazer? Acesse o primeiro link aí da descrição, faça a sua análise de perfil para o UVP, e aí você vai ter que responder algumas perguntas, porque eles não aceitam qualquer aluno, tá? Você tem que ganhar pelo menos R$ 4.500 por mês. Porque o curso tem que fazer sentido para eles e tem que fazer sentido para você também. Então clica aí no primeiro link da descrição, não deixa para depois, porque a sua segurança financeira, meu amigo, é muito importante. Falo por experiência própria. Então agora vamos nos contextualizar melhor sobre o que aconteceu com esse lançamento do Claude Mythos. Na verdade, dessa vez teve um tempero diferente, não foi um simples lançamento. Na verdade, foi um vazamento. O que aconteceu, né, é que código interno da Anthropic vazou na internet, lá com o conteúdo do Mythos, e aí eles tiveram que confirmar esse vazamento. Mas quando eles foram confirmar, eles chegaram falando a seguinte coisa: eles falaram que era um step change nos modelos de linguagem, ou seja, uma mudança de patamar, né? Para eles, estava lançando assim um monte de modelo de linguagem e agora voltou para cá, né? É um novo patamar, né? O interesse da Anthropic nesse caso aqui é que a gente entenda que isso é diferente de tudo que veio antes.
Eu entendo porque eles falaram isso, porque os números dos benchmarks são realmente impressionantes. Mas o que isso importa pra gente, que tá resolvendo bug no dia a dia, que tá criando soluções de verdade, escrevendo código, entregando sprint, o que isso muda na minha vida hoje? Ou será que isso é só mais um capítulo na grande novela de que a IA vai substituir todo mundo? Então vamos olhar os dados. Bom, gente, primeiro vamos dar crédito onde é devido, né? Como vocês podem ver, em todos os 18 benchmarks que a Anthropic fez, o Claude Mythos superou o GPT 5.4, que é o lançamento mais recente da OpenAI. E eles fizeram mais de 20 pontos de liderança em cima do SWE Bench Pro. E esse é o principal benchmark que a gente usa quando a gente vai falar da capacidade de uma IA. Agora, uma parte que eu achei bem impressionante, bem relevante, é o raciocínio do Claude Mythos em grandes contextos. No benchmark de GraphWalks, eles foram de 21% do GPT 5.4 para 80% do Claude Mythos. E por que isso é bem interessante? Porque aqui a gente está falando de um raciocínio em grande contexto. Ou seja, quando você está lá programando e você coloca uma codebase, vários arquivos dessa codebase para entrar no raciocínio da IA, para entrar no contexto dela, né? No conhecimento dela. Só que quando você faz isso, quando você começa a ter muito dado envolvido, a IA ela começa a se perder. E aí que ela começa a alucinar, começa a inventar coisa, começa a cometer vários erros. Então eu gosto de sempre ver esse benchmark do GraphWalks porque ele mostra bem isso. Do limite do erro da IA. E realmente, subir de 20 para 80 ou de 37, que era o do Claude Opus antigo, para o Mythos, que é 80, é um salto gigante, né? Esse é sim o maior salto percentual de um modelo da Anthropic que já aconteceu. Mas a parte que mais ainda não chegou, né? A parte que mais chocou a galera. Porque a parte que mais chocou todo mundo foi a parte de cibersegurança. Porque, segundo eles, o Claude Mythos foi capaz de identificar vários erros de segurança, vulnerabilidades, em grandes sistemas reais aí que a gente usa no dia a dia. Incluindo aí, por exemplo, um bug de segurança no OpenBSD de 27 anos. Um erro que estava lá há 27 anos num projeto open source que a comunidade olha o tempo todo e nunca tinha sido descoberto. Foram décadas de code review, de auditoria de segurança, de testes unitários, de contribuição de comunidade open source. Isso nunca tinha sido visto. E agora, simplesmente rodando essa IA nova pela primeira vez, ela foi lá e achou. Isso é forte, tá, gente? De verdade. Então agora vocês entendem por que o hype tá tão grande. É benchmark com código real, é benchmark com Olimpíada de Matemática, é a questão do contexto longo, a questão de achar as vulnerabilidades. A impressão que dá é que realmente foi um grande salto, mas vamos entender agora o outro lado da moeda. Vamos falar agora o mais óbvio que ninguém fala quando tá tudo no hype e as pessoas só querem dar a notícia aí só para fazer você clicar no vídeo ou ler o artigo. A primeira coisa mais óbvia que acho que vocês perceberam que eu fui falando aqui ao longo do vídeo é que tudo isso é supostamente, é o que a Anthropic falou. Porque isso tudo é o que a Anthropic falou no paper dela, o que ela falou quando ela divulgou os resultados do modelo. O público geral ainda não tem acesso a isso. As grandes referências da área, eu, você, a gente não consegue pegar esse modelo e testar para ver se ele é bom de verdade. E aparentemente ainda vai levar um tempo para a gente poder fazer isso, até porque esse modelo de preview aí ele não vai ser liberado. Ou seja, é tudo self-reported, é tudo a Anthropic falando sobre ela mesma, e aí ela pode falar o que ela quiser. E o que a gente mais vê aí no mundo de IA é que a gente não pode confiar em CEO, por exemplo. O Sam Altman fala uma coisa, depois se contradiz, depois tenta gerar um hype, o seu da Nvidia tenta gerar um hype, depois não serve pra nada. Os caras aí, cria robô que nem é robô de verdade. Então, gente, não querendo tirar os créditos dessas grandes empresas e desses grandes executivos, fizeram aí sim grandes conquistas para a comunidade da tecnologia, mas a gente sabe que tudo no final das contas é interesse financeiro. Então eles vão falar as coisas da forma que for mais conveniente para eles. Por exemplo, a empresa de cibersegurança Petronella Cybersecurity, quando foi perguntada sobre a comparação entre esse modelo e outros, respondeu com todas as palavras, que é de que comparações diretas entre esses modelos são limitadas porque ele não está disponível publicamente. Só quem tem acesso hoje são aquelas empresas listadas no Project Glasswing, como a Amazon, Apple, Anthropic, Microsoft, Nvidia. Então são as grandes empresas, top de todas, né? A Anthropic basicamente aí fez uma prova, falou que tirou 10, mas ela não quer que você veja a prova.
Ou seja, é como se fosse seu colega de trabalho aí mandando a PR para você fazer code review, e se a gente aceitar isso, a gente simplesmente está acreditando nele. Pode ser verdade, pode estar tudo certo ou não. E não sou eu que estou falando isso. O professor e cientista Gary Marcus falou com todas as palavras que você falar sobre o Cloud Mythos hoje é você plantar sementes no jardim do hype. Segundo ele, as condições dos testes ainda permanecem opacas. O Marcos citou o Reid Claff porque ele perguntou também, ele levantou a questão de quanto tempo de computação foi utilizado, quanto custou tudo isso, qual foi o nível de acesso, quantas tentativas foram feitas. E isso a Anthropic não falou pra gente. Agora vamos para uma das partes que eu acho mais importante. Mesmo que esses benchmarks sejam totalmente legítimos e realmente tem todo esse hype em volta, e daí, né? Porque o que a gente sabe historicamente é que sempre que tem um salto aí na tecnologia de IA, isso rapidamente vira um novo patamar e tudo se equilibra de novo. Então, até uma semana atrás, a gente tinha Cloud, a gente tinha Gemini, a gente tinha OpenAI, tudo empatado nos seus modelos de linguagem. Não tinha um que era extremamente melhor, todos estavam no mesmo patamar. Ou seja, o melhor modelo ele nunca existe de verdade. Ele é simplesmente algo que a gente pode falar durante um lançamento de uma semana. E aí a Anthropic foi muito inteligente, né? Eles não lançaram de verdade, eles só falaram que vão lançar. E aí agora eles conseguem falar que o melhor modelo tá na mão deles por muito mais tempo, porque ninguém tem acesso na verdade ainda. E aí depois que a galera tiver acesso a esse modelo, vai demorar quanto tempo até o Google ou OpenAI chegar nesse mesmo nível? Bom, se a gente for ver o que acontece no mundo real, a MIT Technology Review já mostrou que em 2026 o melhor modelo ele é ultrapassado em questão de semanas, e não mais em questão de meses, como era uns 2 anos atrás. E isso até se a gente comparar ao Ocidente e China. Tá sempre nessa guerra aí de tentar chegar na melhor performance. Ou seja, o melhor modelo ele tem sempre prazo de validade, ele vai durar aí no máximo uns 2 meses, tá? É o que a gente tá vendo historicamente, pelo menos. Ou seja, não tome nenhuma grande decisão da sua carreira, não sai gastando aí rios de dinheiro em cima de um modelo de linguagem, porque daqui algumas semanas isso aí já vai mudar. Mas agora é um contraponto que eu vi e que eu achei bem interessante o pessoal falando, é que sabe o ponto de milhares de zero days de vulnerabilidades que foram encontradas? Essas vulnerabilidades foram encontradas, mas elas não foram corrigidas. Ou seja, o gargalo que faz a diferença não é a IA identificar, é isso realmente ser corrigido, e para isso ser corrigido tem que passar por uma inspeção humana. Ou seja, a IA até encontra o problema, mas ainda falta recurso humano para fazer tanto código. Então com isso a gente pode ver como o recurso humano ainda é muito importante. Não adianta de nada a IA encontrar os problemas se não tem uma pessoa lá para resolver ele de verdade. Bom, e até de dentro da Anthropic eles estão diminuindo esse hype. O próprio cofundador da Anthropic está falando pra gente que não é tudo isso. É o mesmo de sempre, é a evolução contínua dos modelos. Não é magia, não é AGI, não é um modelo que é capaz de pensar e raciocinar. É simplesmente mais computação, mais dados, mais engenharia. E agora um dos contrapontos mais ácidos que eu mais gostei foram feitos pela Counterpunch. Que eles falaram assim, nessas palavras, né? Tome cuidado com empresa, qualquer empresa que fala sobre aspectos morais enquanto elas estão soltando softwares e plataformas digitais que são as próprias responsáveis por causar esses problemas. Ou seja, eles falaram que a Anthropic fabrica o perigo e a cura ao mesmo tempo e vai cobrar você por isso. Então, gente, tem gente aí que não sei porquê é fã de empresa, fã da Anthropic, né? Agora que eles lançaram esse paper aí com bastante transparência, mostrando todos os dados, o pessoal tá defendendo a empresa como se ela fosse o time deles, e o outro time rival é a OpenAI, é o Gemini. E enquanto isso, a Anthropic tá lá, lançando problema e cura ao mesmo tempo e querendo cobrar dos dois lados. Tudo isso é muito marketing, eu não tô dizendo que eles estão fazendo a coisa errada, ou que eles estão totalmente mentindo. Não, mas eu tô deixando claro aqui que isso tudo é estratégia da Anthropic. É simplesmente isso. E eles querem que o público geral entre nessa briga, com esse aspecto emocional envolvido. Bom, então agora que a gente entendeu os dois lados aí da moeda, o que eu realmente acho? Qual o meu conselho e minha opinião? Eu, no geral, acredito sim que o que a Anthropic está falando sobre os benchmarks é sim verdade. E que esses dados não foram inventados ou muito manipulados. Porque a Anthropic tem uma reputação a perder, né? Se eles lançam esse paper e depois não chega nem aos pés do que eles falaram, vai causar um impacto na confiança da empresa. Então eu acredito que sim, que houve um salto real, né? Que há um patamar aí, talvez, né? Um bom avanço aí de uma geração para outra. Especialmente aí naquela parte de contexto longo e tarefas mais complexas. Mas no final das contas tem 3 coisas que me fazem ficar com o pé atrás. Primeiro é que tudo isso aí foi self-reported, foi a Anthropic falando dela mesma, eu só vou acreditar de verdade em tudo isso quando eu puder colocar minhas mãos nesse modelo. Segundo é toda essa narrativa de melhor modelo de IA de todos os tempos. Ele é o melhor modelo de IA de todos os tempos dessa semana, porque isso muda o tempo todo. Daqui a pouco
a Gemini, a OpenAI vai lançar o concorrente deles e isso vai se igualar de novo. É igual você falar que é a melhor câmera de celular que lançou agora, né? É a melhor, mas daqui poucos meses já vai ter uma melhor de novo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse jogo de marketing que tá assim acontecendo. E agora o terceiro ponto e mais importante para mim é a questão dos Zero Days, né, das vulnerabilidades. Beleza, a IA encontra, é muito bom isso, muito importante, muito diferente, inovador, mas como a gente mesmo viu, sempre tem que ter o apoio humano, tem que ter alguém lá para fazer esses problemas serem resolvidos de verdade. O gargalo não é a inteligência artificial, é o ser humano, é a priorização, é a execução da atividade, é a responsabilidade. E isso não tem IA que faz. Quem faz isso é o funcionário, é o ser humano. É o desenvolvedor. Então, meu amigo, você que está assistindo isso aí, você está super assustado com o novo lançamento da Cloud, senta e respira. O Mitos ele é mais um capítulo nessa grande novela de IA. Daqui a algumas semanas a gente não vai estar mais falando de Mitos e vai ter o próximo capítulo. Porque sabe o que não muda? O que não muda é a importância e o valor do desenvolvedor no mundo real. Tem milhares de vulnerabilidades sendo encontradas aí nos serviços reais, menos de 1% foram corrigidos. Sabe o que é isso? Isso é oportunidade de trabalho. Isso é demanda de código que tem que ser revisado, de que tem que ser criado por desenvolvedores reais. Então, meu conselho na prática é: utilize o Mitos quando ele for lançado. Sim, vai ser muito bom. E assim como é para você utilizar o Codex GPT 5.4, 5.3, é para você usar CloudOps 4.6, 4.7, 4.8. Usa tudo, não tenha time, não escolha uma ferramenta favorita. Você não vai contratar um mesmo marceneiro sempre só porque ele tem um martelo novo. Então, gente, vamos aprender a utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar tudo isso com mais clareza no meio de tanto alvoroço, no meio de tanto hype. Eu sou Yuji Ganeca, eu sou programador há 10 anos e tenho me comprometido a trazer aqui a informação de verdade para vocês. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí pra gente conversar. E quem sabe semana que vem aí eu já chego falando sobre a nova melhor IA de todos os tempos dessa semana. Obrigado para quem viu o vídeo até aqui e um abraço!